doutor. Doutor, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso papo falando sobre a urgência de conversarmos sobre esse assunto, principalmente nos nossos dias. Então, qual é a importância e a urgência de falarmos sobre esse tipo de ideologia, esse tipo de assunto agora? A importância é central porque a questão da ideologia de gênero, ela não se circunscreve unicamente à questão do gênero. Ela é porta de entrada para toda a pauta comunista que quer ser implantada no Brasil e no mundo. Isso faz parte do globalismo comunista. Então, é interessante que esse LGBTismo político, ele se inicia sempre pelo plano da sexualidade. E isso tem uma razão, né? Interessante que até biblicamente falando, a questão da sexualidade foi a primeira com que a humanidade se incomodou depois que resolveu seguir outros caminhos e não depois que resolveu tirar de Deus o centro da moralidade, não é? A humanidade, ela se viu nua e teve vergonha do próprio corpo. É interessante que essa questão do corpo, da sexualidade, está envolvida logo ali. Sim. Porque a sexualidade é o ponto de partida para todas as demais ideologias, todos os demais globalismos comunistas. Então, assim, desde já eu gostaria de deixar bastante claro isso. Não se trata de dizer que uma pessoa não possa viver da forma que ela quiser. As pessoas são livres para viverem da forma que entenderem. Nós falamos aqui de um movimento ideológico que tem por intuito descristianizar o Ocidente. E a porta de entrada desse movimento ideológico é a sexualidade. Por quê? Porque a massificação da ideologia se dá de forma muito mais fácil por esses impulsos primários. Os jovens não precisam de uma sofisticação filosófica para serem atingidos na ideologia que diga respeito à sexualidade, porque isso é um impulso primário. Então, a partir daí que a porta se abre e todos os demais elementos ideológicos comunistas se fazem presentes. Então, assim, é a porta de entrada para o antipatriarcalismo, é a porta de entrada para o feminismo, e o abortismo, o antinatalismo, e outras mais amplas também. Eu estava lá recentemente na fronteira com a Colômbia e o Peru, na Amazônia colombiana, e lá eu vi claramente um grupo de antropólogos querendo dominar os índios, dizer como os índios deviam viver. Então, o indigenismo é um meio de aprisionamento do índio. Então, todas essas vertentes coletivistas, elas entram no país pela questão da sexualidade. E por isso que urge que façamos algo, que nós nos coloquemos contrariamente a esta tentativa. E lhe digo mais, meu amigo, o que aconteceu no Brasil na última década foi, no que diz respeito ao crescimento da ideologia de gênero, foi sem precedentes na história da humanidade. Se você pegar em qualquer outro lugar do mundo, o que se fez aqui em 10 anos só se conseguiu fazer em pelo menos meio século em outros lugares do mundo. Então, é um problema central. O problema central é um ataque ao cristianismo no Ocidente, reiterando que não tem nada a ver com o direito das pessoas de viver da forma que quiserem. Aliás, esse direito ele é preservado nos países de matriz cristã. A questão da sexualidade, por exemplo, nunca é tão ampla como é nos países de matriz cristã. Vamos deixar isso claro. É uma análise superficial, você vê isso. Não existe passeata LGBT. O LGBTismo não consegue prosperar em nenhum país que não seja de matriz cristã. Você vai fazer passeata gay, por exemplo, na Coreia do Norte, na Rússia, na China, países de matriz ateísta, e você não consegue. A proposta russa contra o gaysismo ficou muito maior recentemente. A restrição à liberdade de sexualidade é muito maior lá. Nos países de matriz muçulmana nem se fala. Então não se trata aqui da liberdade da pessoa viver como ela quer, mas sim de uma ideologia que se pretende hegemônica.
Por exemplo, qualquer tentativa de se falar contra isso, as pessoas são taxadas imediatamente dos piores nomes, de homofóbicos, dos nomes mais perversos possíveis, porque há uma articulação, principalmente no ambiente acadêmico, de manipulação da informação para mantê-la hegemônica. Só se pode falar isso. Então, assim, é um tema central. Sim. E o que o senhor pode falar agora com esse novo governo que vai se instalar no nosso país? Olhando para o futuro, como é que o senhor vê a luta desses grupos ativistas, desses grupos políticos que são adeptos a essa ideologia de gênero, e vem um governo, né, que gosta, vamos dizer assim, disso? O que o senhor pode nos dizer, o que o senhor consegue enxergar lá no futuro sobre isso? Vamos ter condições de lutar contra? O senhor acha que essa ideologia vai vir com mais força e de alguma maneira corremos o perigo de perder essa batalha e entrar para dentro da escola e tentarem enfiar a goela abaixo esse tipo de ideologia? Como já tem acontecido, mas vai ser mais forte? Vai crescer muito, não é? Vai ocorrer aqui, do ponto de vista dos valores, o que já está ocorrendo aí, Nicarágua, Bolívia, Venezuela. Então, são países que têm, efetivamente, um intuito de impor um modo de ser valorativo. Agora, veja bem, o comunismo tem tomado conta da América Latina. O Foro de São Paulo, de fato, após 30 anos, aí, mais de 30 anos, tem se estabelecido como vitorioso em seu intuito de domínio da América Latina. No caso do Brasil, provavelmente, né, nós teremos uma ascensão muito grande da pressão nas universidades, nos ambientes de modo geral, a hegemonia se fortalecerá. Qualquer curso, por exemplo, que você propuser de um estudo mais crítico dessas ideologias será ainda mais rechaçado no ambiente universitário, o que se possibilitará unicamente o pensamento hegemônico a favor de todas essas ideologias comunistas. Agora, do ponto de vista do mercado, o mercado aqui possivelmente irá gerar alguma riqueza para financiamento ainda maior das ditaduras comunistas na América Latina e na África. Isso que ocorreu. Então, essas ditaduras nesses outros países têm por intuito o domínio por meio dos elementos valorativos. A guerra não é uma guerra mais de acordo com Marx. A guerra é uma guerra de acordo com Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt. A guerra é cultural, é a imposição dos valores. E a munição para isso é Foucault, todos esses pensadores que estão doutrinando os jovens, fazendo com que eles percam absolutamente a percepção de que existe uma verdade absoluta, uma justiça absoluta, um bem absoluto. Então, isso crescerá no Brasil. E o que isso significa para a gente? Isso significa que nós, enquanto igreja, enquanto família, nós temos que assumir ainda mais o nosso papel. Hoje mesmo, o Equipe publicou um vídeo meu no Instagram dizendo o seguinte, que não é o caso do pastor poder ou não se posicionar, é o caso do pastor é o dever de se posicionar. A igreja é o obstáculo maior, o elemento de resistência maior contra esses arroubos coletivistas do comunismo. Enquanto nós, enquanto igreja, ficarmos flertando com ideais comunistas, nós estaremos sendo destruídos. E isso ocorre já. A Igreja Católica tem um câncer chamado Teologia da Libertação e a Igreja Protestante tem um câncer chamado Missão Integral. Então, os pastores estão flertando com isso, destruindo a única resistência que existe contra esses arroubos comunistas, que é a igreja e a família. A igreja, porque é o elemento central de quebra do coletivismo, e a família, porque é o elemento central da proposta identitarista. Se você quiser se aprofundar com isso, nós podemos fazer. A gente pode falar um pouco mais, sim, sobre isso, sim. Talvez depois que o senhor pode responder a questão do que é. Então, já estabelecemos aqui o problema da ideologia de gênero, mas para que as pessoas entendam melhor o que é ideologia de gênero, consigam compreender
o perigo do que estamos tratando aqui. Então, o que é e quais os problemas que ele traz consigo? A ideologia de gênero é uma proposta que diz que o gênero não precisa seguir o sexo, mas o sexo pode seguir o gênero. Ou seja, se antigamente você dizia que uma mulher era masculinizada, hoje em dia você não vai dizer que uma mulher é masculinizada, mas você vai dizer que ela é um homem no corpo de uma mulher. Então, se você olhar todas as gerações antes da nossa, em qualquer civilização, em qualquer cultura, com qualquer matriz religiosa, até mesmo as civilizações ateístas, se elas concordavam em um elemento, era no de que o sexo era algo que determinava o gênero. Hoje em dia, essa ideologia quer dizer o contrário. Quer dizer que não, que o gênero é independente. Você é aquilo que você sente que é. E se você quer aprofundar isso, meu amigo, eu vou dizer um negócio. Isso é algo tão difícil de se fundamentar cientificamente, seja pela química, seja pela biologia, por qualquer ramo da ciência, que isso atua num campo do cérebro que é o campo da crença pela fé. Então, assim, a ideologia do gênero também propõe uma adesão metafísica a um modelo que você não tem provas. Qualquer pessoa minimamente educada, com a célula de um ser humano, sabe dizer se é de um homem ou de uma mulher. A ideologia de gênero vai propor que a pessoa tem o direito de se auto-identificar como homem ou mulher, mesmo que não haja a menor evidência científica para tanto. Então, assim, é um campo de fé, de expressão religiosa. Diferente, é claro, da fé cristã, porque a fé cristã é racional. A fé na ideologia de gênero é absolutamente irracional, porque nós não temos nada na expressão científica que dê qualquer sustentação a isto. E o pior é que você veja que essa visão de mundo, que é a porta de entrada, conforme eu falei, para todos as demais vertentes comunistas, né? Eu falei aqui, o feminismo, o antipatriarcalismo, etc, etc. Essa vertente, essa porta de entrada tem sido mantida pelo Poder Judiciário. O Ministério Público tem defendido isso. O Legislativo tem parte significativa que defende. O Estado está defendendo um modo de ser que é irracional. Eu não tenho problema com uma pessoa que se auto-identifique com sexo diferente. Mas o que eu tenho problema é de se chegar a essa pessoa e dizer que ela pode ser do sexo diferente. Ela não poder ser de um sexo diferente é um impeditivo que está alheio à minha vontade, ou de qualquer pessoa, ou a dela mesma. O fato dela não poder ser de um sexo diferente é um impeditivo da realidade. Em última instância, o que se propõe é um modo de ser que é do relativismo metafísico absoluto. Ninguém sabe mais o que é, o que não é. Tudo é o que você pensa ser. Então, as gerações estão treinadas assim. Elas estão achando que o fato delas crerem em algo torna aquilo verdadeiro. Quando, na realidade, a proposta cristã é que é a verdade que vai aumentar a nossa fé. Jesus de Nazaré, em João 14,6, diz: eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade, quando nós lemos em grego, é o termo aletheia, que é o termo de verdade metafísico sobre o qual os gregos se debruçam na sua construção filosófica. Ele usa o mesmo termo, aletheia. Inclusive, é um termo de origem da mitologia platônica. Aletheia. Então, assim, o que a ideologia está propondo é algo revolucionador. E no Brasil, reitero, isso tem alcançado um avanço incomparável em qualquer parte do mundo. Aquele negócio de 50 anos em 10, 50 anos de evolução desse pensamento no mundo se conseguiu, foram conquistados em uma década no Brasil. O Brasil é um laboratório mundial dessas ideologias. O Brasil, as pessoas não conseguem notar isso, mas o que está ocorrendo no Brasil é algo incomparável. Nós somos um laboratório mundial dos efeitos dessas ideologias.